A Land Rover preta estacionou em frente ao casarão. Eram 6 da tarde. Ricardo Albuquerque desceu do carro, com o celular grudado na orelha, falando de números, projeções, investimentos, sempre falando de trabalho. Sempre. Tinha 42 anos, mas parecia mais velho. As olheiras profundas, o cabelo começando a embranquecer nas têmporas, os ombros curvados, sob o peso de um império que ele mesmo havia construído. Era o CEO da Nova Tech, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Tinha 3.000 funcionários, escritórios em 5 cidades e uma fortuna que a maioria das pessoas não podia nem imaginar. Mas também tinha algo mais. Algo que todo o dinheiro do mundo não podia comprar. Um filho que não falava. Ricardo entrou no casarão. Era uma casa enorme, 8 quartos, piscina, jardim, sala de cinema, tudo que o dinheiro podia comprar. Mas parecia vazia, parecia fria, parecia um túmulo elegante. Desde que Ana morreu, há 3 anos, a casa tinha perdido a alma. Já não havia risadas, já não havia música, já não havia vida, apenas silêncio. E os gritos de Joca, quando tinha suas crises. Ricardo subiu as escadas, em direção ao quarto do filho. Parou em frente à porta, escutou. Silêncio, isso era bom. Significava que não estava em crise. Significava que a babá tinha conseguido acalmá-lo. A babá. Ricardo suspirou. Era a 15ª babá em 3 anos. Já tinha perdido a conta de quantas tinham pedido demissão, quantas tinham fugido chorando, quantas simplesmente não tinham voltado no dia seguinte. Cuidar de Joca não era fácil. Nada com Joca era fácil. Ricardo abriu a porta do quarto. Joca estava sentado no chão, olhando para a parede. Tinha 5 anos, cabelo castanho como a mãe, e olhos grandes, que pareciam ver coisas que ninguém mais podia ver. Não se virou quando o pai entrou. Nunca se virava. "Oi, filho", disse Ricardo, com uma voz que tentava ser alegre, mas soava cansada. Joca não respondeu. Nunca respondia. Ricardo se aproximou e se ajoelhou ao lado dele. "Como foi seu dia?" Silêncio. "A terapeuta veio hoje?" Silêncio. Ricardo olhou ao redor. O quarto estava cheio de brinquedos caros, legos, carrinhos, bonecas, quebra-cabeças, tudo que uma criança podia querer. Mas Joca não brincava com nada daquilo. Só olhava para a parede, ou para as luzes, ou para as próprias mãos, se movendo na frente dos olhos. Ricardo sentiu o familiar nó na garganta, o nó que sentia cada vez que via o filho, o nó da culpa, o nó da impotência, o nó do fracasso. Tinha gasto milhões nos melhores médicos, os melhores terapeutas, os melhores tratamentos, e nada tinha funcionado. Joca continuava sem falar, sem olhar nos olhos, sem responder quando o chamavam. Continuava preso em seu próprio mundo, um mundo ao qual Ricardo não podia entrar. "Eu te amo, filho", sussurrou Ricardo, acariciando o cabelo do menino. Joca não reagiu, como se o pai não existisse, como se estivesse completamente sozinho naquele quarto, cheio de brinquedos que nunca usava. Ricardo se levantou e saiu do quarto. Não podia ficar mais tempo. Não podia suportar ver o filho assim. Desceu as escadas e foi direto para o escritório. Tinha trabalho a fazer. Sempre havia trabalho a fazer. O trabalho era fácil. O trabalho tinha soluções. O trabalho não o olhava com olhos vazios, que não o reconheciam. Sentou-se em frente ao computador e abriu os e-mails. 123 mensagens novas. Perfeito. Algo que mantivesse sua mente ocupada.
algo que o afastasse da dor, de não poder se conectar com o próprio filho. A história de Joca era trágica, como tantas histórias de famílias desestruturadas. Ana, sua mãe, havia morrido quando ele tinha 2 anos. Acidente de carro, uma noite chuvosa, um motorista alcoolizado, e em 1 segundo, tudo havia terminado. Ricardo estava em uma reunião quando recebeu a ligação. Senhor Albuquerque, houve um acidente. Sua esposa está no hospital. Tinha corrido. Tinha dirigido como um louco pelas ruas molhadas. Tinha chegado ao hospital com o coração na garganta. Mas era tarde demais. Ana já tinha ido. A única coisa que lhe restava era Joca, um menino de 2 anos, que chorava, chamando por uma mamãe que nunca mais voltaria. No princípio, Ricardo pensou que Joca simplesmente estava de luto, que era normal que uma criança se retraísse depois de perder a mãe, que com o tempo se recuperaria. Mas o tempo passou e Joca não se recuperou. Pelo contrário, piorou, deixou de falar, deixou de olhar nos olhos, começou a ter crises violentas, onde gritava durante horas, sem parar. Ricardo o levou aos melhores pediatras e então chegou o diagnóstico: transtorno do espectro autista severo, com componente não verbal. Ricardo ouviu as palavras do médico, como se viessem de muito longe. Autismo. Seu filho tinha autismo. O que significa isso, doutor? O que posso fazer? O médico o olhou com uma mistura de compaixão e profissionalismo. Significa que Joca percebe o mundo de maneira diferente, Sr. Albuquerque. Seu cérebro processa a informação de outra forma. Não é que não queira se comunicar, é que não pode fazê-lo da maneira convencional. Mas há tratamento, verdade? Há algo que se possa fazer. Há terapias, terapia ocupacional, terapia da linguagem, terapia comportamental. Podem ajudar a melhorar suas habilidades. Mas devo ser honesto com o senhor. O autismo não tem cura. É algo com que viverá toda a sua vida. Ricardo tinha saído do consultório atordoado. Autismo? Seu filho tinha autismo e não havia nada que ele pudesse fazer para consertar. Os 3 anos seguintes foram um inferno. Ricardo contratou os melhores especialistas, terapeutas de R$ 1.000 a hora, programas experimentais, tratamentos alternativos, tudo que o dinheiro podia comprar. Mas nada funcionava. Joca continuava sem falar. Continuava tendo crises. Continuava olhando para o vazio, como se o mundo não existisse. E Ricardo continuava sem poder se conectar com ele. Não sabia como fazê-lo. Não sabia como chegar àquele menino, que parecia viver em outro planeta. Cada vez que tentava abraçá-lo, Joca ficava rígido e gritava. Cada vez que tentava brincar com ele, Joca o ignorava completamente. Cada vez que tentava falar com ele, Joca olhava através dele, como se fosse transparente. Ricardo começou a passar mais tempo no escritório. Não porque não amasse o filho. Amava-o com toda a alma, mas não sabia como demonstrar. E a rejeição constante, a falta de conexão, a sensação de ser um estranho na vida do próprio filho. Era doloroso demais. Era mais fácil trabalhar. Era mais fácil perder-se em números e gráficos e reuniões intermináveis. Era mais fácil fingir que tudo estava bem. Enquanto isso, as babás iam e vinham. A primeira durou 6 meses. Pediu demissão depois que Joca a mordeu durante uma crise. A segunda durou 3 meses. Saiu chorando, dizendo que não podia suportar os gritos. A terceira, a quarta, a quinta, nenhuma durava mais de algumas semanas. Algumas eram incompetentes,
Outras simplesmente não estavam preparadas para as necessidades de um menino com autismo severo. E Ricardo, desesperado, seguia buscando. Seguia gastando fortunas em agências de babás de elite, tipo aquelas que a gente vê nas revistas. Seguia esperando encontrar alguém que pudesse cuidar de seu filho. Alguém que não se rendesse. Alguém que pudesse fazer o que ele não podia: conectar com Joca. Foi então que chegou Mariana. Mariana Vasconcelos tinha 38 anos e era uma das terapeutas comportamentais mais respeitadas do país. Tipo, uma superstar. Tinha estudado nas melhores universidades. Tinha doutorados, certificações, reconhecimentos, uma prateleira cheia de troféus. Tinha trabalhado com centenas de crianças com autismo e tinha um método, o Método Vasconcelos, como ela chamava. Um programa intensivo de terapia comportamental baseado em reforços positivos e negativos, rotinas estritas e estimulação controlada. Ricardo a contratou sem hesitar. Se alguém podia ajudar Joca, era ela. Mariana chegou ao casarão numa segunda-feira de manhã. Era uma mulher alta, magra, com cabelo loiro preso num coque impecável. Usava roupas de designer e carregava uma pasta de couro italiano cheia de materiais didáticos. "Senhor Albuquerque", disse, apertando sua mão com firmeza. "Estou pronta para começar. Obrigado por vir, doutora. Sei que seu tempo é valioso. Todo tempo investido numa criança é valioso. Senhor Albuquerque, agora preciso ver o paciente." Ricardo a levou ao quarto de Joca. O menino estava sentado em seu lugar habitual, olhando para a parede, como se estivesse hipnotizado. Mariana o observou durante um longo momento, tomando notas num tablet. Quantas horas por dia ele passa assim? Muitas, às vezes, o dia todo. E as crises, com que frequência ocorrem? Quase todos os dias, às vezes várias vezes ao dia. Mariana assentiu. "Vou implementar meu programa imediatamente. Preciso que me dê acesso completo à rotina do menino. Horários de comida, sono, banho, tudo. O que precisar, doutora. E preciso que demita a babá atual." Ricardo franziu a testa. "Que babá? Não temos babá agora mesmo. A última pediu demissão há 2 semanas. Mariana o olhou surpresa. "Então, quem cuida do menino quando o senhor trabalha?" Ricardo baixou o olhar. "As empregadas da casa se revezam. Isso é inaceitável. Senhor Albuquerque, uma criança com as necessidades de Joca requer atenção especializada 24 horas. Eu sei, estou procurando alguém, mas não é fácil encontrar. Eu me encarrego. Tenho contatos em várias agências. Vou conseguir alguém capacitado." "Obrigado, doutora." Mariana voltou a olhar para Joca. "Vamos tirá-lo desse mundo. Senhor Albuquerque, eu prometo." Ricardo quis acreditar nela. Desesperadamente quis acreditar nela. Mas já tinha ouvido essas promessas antes. E todas tinham terminado em decepção. Uma semana depois, Mariana apresentou a nova babá. Ricardo estava em seu escritório quando sua assistente o avisou que a doutora Vasconcelos havia chegado com a candidata. Desceu à sala esperando ver uma mulher jovem, profissional, com credenciais impecáveis. O que viu o deixou desconcertado. Era uma mulher negra, gorda, com o cabelo grisalho preso num lenço colorido. Devia ter pelo menos 65 anos. Usava um vestido simples de flores e sapatos confortáveis. Não parecia uma babá de elite. Parecia a avó de alguém. "Senhor Albuquerque", disse Mariana com um tom que sugeria que ela também não estava muito convencida. "Apresento-lhe Glória Santos."
É a única candidata que a agência conseguiu com disponibilidade imediata. A mulher deu um passo à frente e estendeu sua mão com um sorriso caloroso. Muito prazer, senhor. Pode me chamar de Glorinha. Todo mundo me chama assim. Ricardo apertou sua mão, ainda confuso. Muito prazer. Senhora Glória, tem experiência com crianças especiais? Glorinha assentiu. Fui professora de educação especial durante 30 anos. Senhor, me aposentei há 5, mas sinto falta das crianças. Por isso comecei a trabalhar como babá. 30 anos, pensou Ricardo. Isso era algo. E já trabalhou com crianças autistas antes? Muitos. Senhor, cada um diferente. Cada um especial à sua maneira. Mariana interveio. Devo adverti-lo. Senhor Albuquerque, que a senhora Glória não tem certificações formais em terapia comportamental. Seus métodos são tradicionais. Glorinha sorriu sem se ofender. Meus métodos são os que funcionam. Doutora, cada criança é diferente. O que funciona com um não funciona com o outro. Tem que escutar a criança para saber o que precisa. Mariana apertou os lábios. Com todo respeito, senhora Glória, a ciência tem protocolos provados que... A ciência é maravilhosa, doutora, mas as crianças não são experimentos de laboratório. São pessoinhas que precisam de amor e paciência. Ricardo observou a troca com interesse. Havia algo em Glorinha que lhe inspirava confiança. Algo em seu sorriso. Em sua voz, tranquila. Na maneira em que falava das crianças. Quero conhecer Joca, disse Glorinha. Posso vê-lo? Ricardo assentiu. Claro. Venha comigo. A levou ao quarto de Joca. O menino estava em seu lugar habitual, olhando para a parede. Glorinha se deteve na porta e o observou durante um longo momento. Não entrou, não falou, apenas olhou. Ricardo estava a ponto de dizer algo quando Glorinha levantou a mão, pedindo-lhe silêncio. Ficou ali, imóvel, durante quase 5 minutos. Depois, muito devagar, entrou no quarto, sentou-se no chão, a alguns metros de Joca, sem olhá-lo diretamente, e começou a tararear. Uma melodia suave, simples. Uma canção de ninar que Ricardo não reconheceu. Joca não reagiu, mas também não gritou. Glorinha seguiu tarareando, minuto após minuto. E então, algo incrível aconteceu. Joca moveu a cabeça, só um pouco, quase imperceptivelmente. Mas moveu, na direção de Glorinha. Ricardo contuvo a respiração. Glorinha seguiu tarareando como se nada tivesse acontecido, mas Ricardo viu o pequeno sorriso em seus lábios. Ela o havia notado também. Depois de 10 minutos, Glorinha se levantou silenciosamente e saiu do quarto. Que foi isso? Perguntou Ricardo em voz baixa. Glorinha o olhou com olhos sábios. Isso, senhor Fernando, foi o primeiro passo. Seu filho reage à música. Não sei porquê, mas reage. E isso é algo com que posso trabalhar. Você acredita que pode ajudá-lo? Glorinha sorriu. Não vou prometer milagres, senhor, mas vou tentar, com todo o meu coração. Ricardo Albuquerque a encarou. Aquela mulher não tinha doutorados, nem certificações elegantes, não usava roupas de grife, nem carregava pastas de couro italiano, mas ela tinha conseguido algo que ninguém havia conseguido em 3 anos. Ela tinha feito Joca olhar para ela. Está contratada, disse Ricardo. Quando pode começar? Glorinha sorriu. Agora mesmo, senhor Albuquerque, agora mesmo.
E assim, tudo começou. Os primeiros dias foram de observação. Glorinha não tentou forçar nada. Não tentou fazer Joca falar, nem olhar para ela, nem brincar com os brinquedos. Ela apenas se sentava perto dele e cantarolava. Diferentes melodias, canções de ninar, cantigas de roda. Às vezes, apenas notas soltas, improvisadas, e observava. Observava como Joca reagia a cada som, como seu corpo se tensava com certos tons e se relaxava com outros, como seus dedos se moviam ao ritmo de certas melodias. Glorinha havia aprendido algo em seus 30 anos de experiência. As crianças sempre te dizem o que precisam. Só é preciso saber escutar. E Joca estava dizendo algo muito claro. Ele estava dizendo que a música era sua porta, a porta para o seu mundo. Depois de uma semana, Glorinha foi falar com Ricardo. O encontrou em seu escritório, como sempre, cercado de papéis e telas. Senhor Albuquerque, posso falar com o senhor um momento? Ricardo levantou os olhos, surpreso. Não estava acostumado a que as babás o procurassem. Claro, a Glorinha. Entre. Que precisa? Glorinha se sentou à frente dele. Preciso comprar algumas coisas para Joca. Que tipo de coisas? Instrumentos musicais, simples. Um pandeiro, um tamborzinho, umas maracas, talvez um xilofone pequeno. Ricardo franziu a testa. Instrumentos musicais? Para quê? Glorinha sorriu. Seu filho tem ouvido musical. Senhor Albuquerque, reage à música de uma maneira que não reage a nada mais. Acredito que podemos usar isso para nos comunicarmos com ele. Ricardo ficou pensativo. Os outros terapeutas nunca mencionaram nada disso. Com todo o respeito, senhor, os outros terapeutas estavam tão ocupados aplicando seus métodos que não se detiveram a observar o menino. Eu sim, o fiz. E o que vi me diz que a música é a chave. Ricardo a encarou. Havia algo na convicção de Glorinha que o fazia querer acreditar nela. Está bem, disse finalmente. Compre o que precisar. Diga à minha secretária que lhe dê um cartão da empresa. Obrigada, senhor Albuquerque. Não vai se arrepender. Glorinha se levantou para sair. Na porta, se deteve. Senhor Albuquerque, uma coisa a mais. Sim, às vezes, os milagres levam tempo. Não espere resultados imediatos. Mas eles estão chegando. Prometo. E saiu. Ricardo ficou olhando a porta fechada. Milagres. Faz muito tempo que havia deixado de acreditar em milagres. Mas talvez, só talvez, estivesse enganado. No dia seguinte, Glorinha chegou com uma sacola cheia de instrumentos. Havia comprado um pandeiro colorido, um tambor pequeno com desenhos de animais, umas maracas vermelhas, um xilofone de madeira e vários cascáveis. Os levou ao quarto de Joca e os colocou no chão, formando um semicírculo. Joca estava em seu lugar habitual, olhando para a parede. Glorinha se sentou no centro do semicírculo e pegou o pandeiro. Bom dia, meu menino, disse suavemente. Hoje vamos fazer música. Começou a tocar o pandeiro, um ritmo simples, constante, hipnótico. Tum, tum, tum. Joca não reagiu. Glorinha seguiu tocando. Tum, tum, tum. 5 minutos, 10 minutos. E então, Joca moveu os dedos, só um pouco, ao ritmo do pandeiro. Tum, tum, tum. Glorinha sorriu sem deixar de tocar. Isso, meu menino. Sinta a música. Está bem sentir a música. Seguiu tocando durante meia hora. Joca não fez mais nada, mas também não gritou. Não teve uma crise.
Não se afastou. Era um começo. Nos dias seguintes, Glorinha estabeleceu uma rotina. Cada manhã, depois do café da manhã, levava Joca a seu quarto e fazia uma sessão de música. Começava sempre com o pandeiro, o ritmo constante que parecia acalmar o menino. Depois, introduzia outros instrumentos, o tambor, as maracas, o xilofone, e cantava canções simples, com letras repetitivas, com melodias que ficavam na mente. Brilha, brilha, estrelinha. O que é que você tem aí, lá em cima no céu? Como um diamante de luz. Joca não cantava, não falava, mas escutava. Glorinha podia ver em seus olhos, na forma em que seu corpo se relaxava, nos pequenos movimentos de suas mãos. O menino estava ali dentro, esperando que alguém encontrasse a forma de tirá-lo. 2 semanas depois, aconteceu algo incrível. Glorinha estava cantando como sempre. A canção da estrelinha, a favorita de Joca. Havia notado. Brilha, brilha, estrelinha. E então, Joca abriu a boca. Não saiu nenhuma palavra, mas saiu um som. Lá, uma só sílaba. Uma tentativa de imitar a melodia. Glorinha quase parou de cantar de impressão, mas se conteve. Não podia assustar o menino. Não podia fazer um escândalo. Seguiu cantando como se nada tivesse acontecido. O que é que você tem aí? Lá, lá. Joca estava tentando cantar. Glorinha sentiu lágrimas nos olhos, mas seguiu. Lá em cima no céu. Lá, lá, lá. Pela primeira vez em 3 anos, Joca estava emitindo sons com propósito. Não era falar, ainda não, mas era se comunicar. Era um milagre, um pequeno, belo milagre. Glorinha terminou a canção com o coração batendo a 1000 por hora. Muito bem, meu menino, disse com voz trêmula. Muito, muito bem. Joca a encarou pela primeira vez. A olhou diretamente nos olhos. Só por um segundo, mas o fez. E Glorinha soube que haviam cruzado uma barreira. Uma barreira que todos os especialistas haviam dito que era impossível de cruzar. Naquela noite, Glorinha quis contar a Ricardo o que havia acontecido. Mas Ricardo não estava. Tinha um jantar de negócios. Chegou às 11 da noite, quando Joca já estava dormindo. Glorinha o esperou na sala. Senhor Albuquerque, tenho boas notícias. Ricardo a olhou com olhos cansados. O que aconteceu? Joca fez sons hoje. Tentou cantar comigo. Ricardo ficou imóvel. Cantar? Bom, não exatamente cantar, mas emitiu sons com a melodia. É a primeira vez que o faz. Não é verdade? Ricardo assentiu lentamente. A primeira vez. Nunca havia feito nenhum som que não fosse gritar. Glorinha sorriu. É um avanço, senhor. Pequeno, mas significativo. O menino está respondendo à música. Acho que podemos usar isso para ajudá-lo a se comunicar. Ricardo se sentou no sofá, como se as pernas lhe faltassem. De verdade acredita que pode funcionar? Não acredito. Senhor, eu sei. Seu filho tem algo especial. Tem ouvido, tem ritmo. Ele só precisava que alguém lhe desse a ferramenta certa. Ricardo Albuquerque passou as mãos pelo rosto. Faz 3 anos que tento me conectar com ele. 3 anos. E nunca consegui. Ana se sentou ao seu lado. Não é culpa sua, senhor Albuquerque. O autismo é complicado. Cada criança é diferente. E às vezes, como pais, estamos demais perto para ver o que eles precisam. Mas você viu, em 1 semana, você viu o que eu não consegui ver em 3 anos.
porque eu não estava procurando o que estava errado. Estava procurando o que estava certo. E o que está certo no Joca é o ouvido dele, a sensibilidade dele à música. Isso é um presente. Senhor, não uma deficiência. Ricardo a olhou com olhos úmidos. Obrigado, Ana. Obrigado por não desistir do meu filho. Eu nunca desisto das crianças, Senhor Albuquerque. Nunca. Eles ficaram em silêncio por um momento. Depois, Ricardo se levantou. Amanhã, quero ver uma sessão. Quero ver o que você faz com ele. Ana assentiu. Será um prazer, senhor. Mas tem que me prometer uma coisa. O quê? Que vai ficar calado. Que não vai intervir. Que só vai observar. As crianças sentem quando há tensão. Se você estiver nervoso, o Joca vai sentir e vai se fechar. Ricardo assentiu. Eu prometo. Ótimo. Então te vejo amanhã, às 9. Ricardo subiu para o quarto dele. Pela primeira vez em muito tempo. Se deitou com algo parecido com esperança. Na manhã seguinte, Ricardo chegou ao quarto do Joca às 9 em ponto. Ana já estava lá, com os instrumentos dispostos no chão. Joca estava sentado no lugar dele, olhando para as maracas com curiosidade. Bom dia, senhor Albuquerque, disse Ana em voz baixa. Sente-se ali, no canto. E lembre-se, apenas observe. Ricardo assentiu e se sentou em silêncio. Ana se acomodou em frente ao Joca e pegou o pandeiro. Bom dia, meu menino. Vamos cantar. Começou a tocar o ritmo familiar. Tum, tum, tum. Joca a olhou, não nos olhos, mas na direção geral dela. Ricardo prendeu a respiração. Ana começou a cantar. Cai, cai, balão. E então, aconteceu. Lá, lá. Joca estava fazendo sons, tentando seguir a melodia. Ricardo sentiu que o coração ia parar. O filho dele estava cantando. Não eram palavras. Eram só sons. Mas eram sons com propósito. Sons que seguiam um padrão. Era a coisa mais linda que ele havia escutado na vida. Ana seguiu cantando, sem parar, animando o Joca com pequenos gestos. Cai na Rua do Sabão. Lá, 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 lá. Ricardo não podia acreditar no que via. O filho dele. O menino que não falava. O menino que olhava para o vazio. O menino que parecia viver em outro mundo. Estava ali, presente, conectado, através da música. A sessão durou meia hora. Quando terminou, Joca voltou ao estado habitual, olhando para a parede, em silêncio. Mas algo havia mudado. Algo havia mudado para sempre. Ricardo saiu do quarto com lágrimas nos olhos. Ana o seguiu. Viu? Senhor Albuquerque. Sim, eu vi. Isso é só o começo. A cada dia avançamos um pouco mais. Um dia. Talvez. Ele possa dizer palavras de verdade, mas mesmo que nunca fale, já está se comunicando, já está conectando. Isso é o que importa. Ricardo a abraçou. Foi um abraço. Desajeitado. Inesperado. Mas Ana o recebeu com carinho. Obrigado, sussurrou Ricardo. Obrigado por me devolver meu filho. Ana sorriu. Não me agradeça ainda, Senhor. Ainda temos muito trabalho pela frente. Mas Ricardo já havia decidido algo. Aconteça o que acontecer, Ana ficaria, custasse o que custasse. Essa mulher havia feito em semanas o que ninguém havia conseguido em anos. E ele não ia deixá-la ir. Mas nem todos estavam contentes com o progresso de Ana. Mariana,
A terapeuta comportamental havia estado observando com crescente frustração. Cada vez que visitava o casarão para as sessões, encontrava Ana cantando com Joca, tocando instrumentos, fazendo o que ela considerava jogos sem sentido. Onde estava a estrutura? Onde estavam os protocolos? Onde estavam os reforços comportamentais que ela havia desenhado? Um dia, Mariana confrontou Ricardo. Senhor Albuquerque, preciso falar com o senhor sobre a babá. O que aconteceu com a Ana? Os métodos dela são completamente anticientíficos. Ela está perdendo tempo com música e canções, quando deveria estar implementando meu programa de terapia comportamental. Ricardo a olhou friamente. Seu programa de terapia comportamental não funcionou, doutora. Faz 3 meses. E o Joca não mostrou nenhum avanço com seus métodos. Esses tratamentos levam tempo. Ana conseguiu que meu filho emitisse sons em 2 semanas, algo que você não conseguiu em 3 meses. Mariana apertou os lábios. Esses sons não são linguagem, senhor Albuquerque. São só imitação sem significado. Para mim, significam tudo. Significam que meu filho está ali, que pode se comunicar, que há esperança. Com todo o respeito, senhor, a senhora Ana não tem as credenciais para... Com todo o respeito, doutora, as credenciais não me importam. Os resultados, sim. E Ana está obtendo resultados. Mariana ficou em silêncio, furiosa. Entendo, disse finalmente. Então suponho que meus serviços não são mais necessários. Não estou dizendo isso. Você pode seguir com as suas sessões, mas Ana fica, e o trabalho dela com o Joca continua. Mariana assentiu rigidamente. Muito bem, senhor Albuquerque, mas eu o advirto que misturar métodos pode ser contraproducente para o menino. Terei isso em mente. Mariana saiu, claramente, muito chateada. Ricardo suspirou. Sabia que estava correndo um risco. Mariana era a especialista. Tinha os títulos, as certificações, os reconhecimentos. Mas Ana tinha algo mais importante. Tinha resultados. E por agora, isso era a única coisa que importava para ele. Mas Mariana não se deu por vencida. Tinha orgulho demais, reputação demais para proteger. Se as pessoas descobrissem que uma senhora, sem títulos, havia conseguido mais que ela com uma criança autista, a carreira dela estaria arruinada. Começou a documentar tudo que Ana fazia. Cada sessão de música, cada canção, cada brincadeira. Tirou fotos, vídeos, anotações detalhadas. E começou a procurar falhas. Qualquer coisa que pudesse usar para desacreditar a babá. 1 mês depois, Mariana voltou a falar com Ricardo. Dessa vez, trazia uma pasta cheia de documentos. Senhor Albuquerque, preciso lhe mostrar uma coisa. Ricardo levantou os olhos do computador com impaciência. O que é agora? Doutora, Mariana colocou a pasta sobre a mesa. Tenho monitorado o progresso do Joca com os métodos da senhora Ana. E tenho que lhe dizer que os resultados são preocupantes. Ricardo franziu a testa. Preocupantes? Joca tem melhorado mais no último mês do que nos 3 anos anteriores. Ele tem melhorado em alguns aspectos superficiais. Senhor Albuquerque, ele faz sons. Ocasionalmente olha para as pessoas. Mas não há avanços reais nas áreas críticas. Ele não desenvolveu linguagem funcional. Não melhorou em suas habilidades de autocuidado. Não reduziu a frequência de suas crises. Ricardo abriu a pasta. Havia gráficos, estatísticas, análises detalhadas. Tudo muito profissional. Tudo muito científico. Olhe este gráfico, senhor Albuquerque.
mostra a frequência das crises de Joca no último mês. Como pode ver, não houve uma redução significativa. Ricardo olhou o gráfico. Era verdade. As crises seguiam ocorrendo quase todos os dias. Mas havia algo diferente. As crises são mais curtas, disse Ricardo, e menos intensas. Glorinha consegue acalmá-lo com música. Ana negou com a cabeça. Isso não é progresso, senhor, é dependência. Se o menino só se acalma com música, o que vai acontecer quando não houver música disponível? Estamos criando um padrão problemático. Ricardo esfregou as têmporas. O que sugere, então? Doutora, Ana se inclinou para a frente. Sugiro que demitamos a senhora Glorinha e voltemos ao meu programa de terapia comportamental. Com dedicação exclusiva, sem distrações. Ricardo a olhou fixamente. Você quer que eu demita a única pessoa que conseguiu se conectar com meu filho? Eu quero o melhor para Joca. Senhor Albuquerque, e a ciência nos diz que os métodos estruturados são a melhor opção para crianças com a condição dele. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Pensava em Joca, em seus olhos quando cantava com Glorinha, na forma como ele se relaxava quando ela tocava o pandeiro. Pensava nas noites de gritos e desespero, e em como agora, pela primeira vez, havia momentos de paz. Não vou demitir a Glorinha, disse finalmente. Ana apertou os lábios. Senhor Albuquerque, com todo o respeito, acredito que está deixando suas emoções toldarem seu julgamento. E eu acredito, doutora, que você está deixando seu ego toldar o seu. O silêncio foi glacial. Ana se levantou. Muito bem, senhor Albuquerque. Mas eu o advirto que está tomando uma decisão que pode prejudicar o desenvolvimento de seu filho a longo prazo. E quando as coisas derem errado, não diga que eu não o avisei. Saiu da sala sem se despedir. Ricardo ficou olhando a pasta cheia de gráficos e estatísticas. Estaria cometendo um erro? Era possível que Ana estivesse certa? Que os métodos de Glorinha não fossem suficientes? Precisava falar com alguém. Precisava de outra perspectiva. Mas não tinha ninguém. Ana já não estava mais ali. Seus pais haviam morrido há anos. Seus amigos se afastaram quando ele se encerrou no trabalho. Estava sozinho, completamente sozinho, exceto por Glorinha, naquela noite. Ricardo desceu à cozinha para procurar algo para beber. Encontrou Glorinha sentada à mesa, tomando chá. Boa noite, senhor Ricardo. Não conseguia dormir? Algo assim. Ricardo se serviu um copo de água e se sentou em frente a ela. Glorinha, posso lhe fazer uma pergunta? Claro. Senhor, você acredita de verdade que pode ajudar o Joca? Não me refiro aos sons e à música. Me refiro a tudo. A que ele possa viver uma vida normal. A que possa se comunicar de verdade. A que possa ser feliz. Glorinha o olhou com olhos sábios. Senhor Ricardo, o que é uma vida normal? Ricardo não soube o que responder. Meu irmão mais novo era surdo. Continuou Glorinha. Nasceu sem poder ouvir nada. Naquela época, as pessoas diziam que ele nunca poderia ter uma vida normal, que seria um fardo para a família, que deveríamos interná-lo em uma instituição. O que aconteceu com ele? Glorinha sorriu. Aprendeu linguagem de sinais. Se casou. Teve 3 filhos. Trabalhou toda a sua vida como marceneiro. Morreu aos 78 anos. Rodeado de sua família, mas ele podia se comunicar com a linguagem de sinais. Exato. Senhor Ricardo, não podia falar como o senhor e eu, mas podia se comunicar, à sua maneira, com sua linguagem. Glorinha pegou sua mão.
Joca talvez nunca fale como um menino normal. Talvez nunca vá a uma escola regular. Talvez nunca tenha uma vida como o Senhor a imaginou para ele. Mas isso não significa que não possa ser feliz. Não significa que não possa se comunicar. Não significa que não possa amar e ser amado. Ricardo sentiu que os olhos se enchiam de lágrimas. A doutora Ana diz que seus métodos não são científicos. Que estou cometendo um erro ao confiar em você. Glorinha assentiu. A doutora tem suas razões para pensar assim. Ela acredita na ciência, nos protocolos, no que se pode medir e quantificar. E isso está bem. A ciência tem ajudado muitas crianças. Mas a ciência não sabe tudo. Senhor Ricardo, há coisas que não se podem medir. O amor de um pai, a conexão entre duas almas, o poder de uma canção para chegar onde as palavras não podem. Ricardo limpou as lágrimas. O que devo fazer? Glorinha, estou perdido. Glorinha sorriu. Deve seguir seu coração, Senhor, e seu coração já sabe a resposta. Ricardo assentiu lentamente. Meu coração me diz que você é a melhor oportunidade que meu filho tem. Então siga me dando essa oportunidade, e eu lhe prometo que não o vou decepcionar. Ricardo a olhou. Essa mulher, essa vovozinha sem títulos nem certificações, essa desconhecida que havia chegado à sua vida há apenas um mês. Era a única pessoa que lhe dava esperança. A única que parecia entender o que ele precisava. Você fica, Glorinha. Aconteça o que acontecer, você fica. Glorinha sorriu. Obrigada. Senhor Ricardo, não se vai arrepender. Ricardo subiu para seu quarto com uma sensação de paz que não sentia há muito tempo. Havia tomado uma decisão e estava disposto a viver com as consequências, mas não sabia que as consequências chegariam mais cedo do que o esperado. 2 semanas depois, Ana fez seu movimento. Havia estado coletando informações, falando com outros profissionais, construindo um caso. E, finalmente, tinha o que precisava. Um relatório, assinado por 3 especialistas reconhecidos, declarando que os métodos de Glorinha eram potencialmente danosos para o desenvolvimento de Joca. Ana apresentou o relatório a Ricardo com um sorriso triunfante. Leia isto. Senhor Albuquerque, é a opinião de 3 dos melhores especialistas em autismo do país. Ricardo leu o relatório com o senho franzido. Era devastador. Segundo os expertos, os métodos musicais de Glorinha podiam criar dependências prejudiciais, podiam atrasar o desenvolvimento da linguagem funcional, podiam dar falsas esperanças à família. Recomendavam terminar imediatamente o programa musical e implementar um protocolo de terapia comportamental intensiva. Ricardo se sentou pesadamente. 3 expertos. 3 opiniões profissionais. Contra a palavra de uma vovó sem diploma. O que Ricardo Albuquerque deveria fazer? Ana o observava com satisfação. Como pode ver, Sr. Albuquerque, não sou a única que pensa que a Dona Glória está prejudicando seu filho. Estes profissionais têm décadas de experiência. Suas opiniões são altamente respeitadas. Ricardo olhou o relatório. Olhou para Ana. Pensou em Joca. Pensou nos sons que ele fazia quando cantava com Glorinha. Pensou no olhar de paz em seus olhos quando escutava a música. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Ana assentiu. Por supuesto, Sr. Albuquerque, mas não demore muito. Cada dia que passa, o dano se torna maior. Ela saiu do escritório, deixando o relatório sobre a mesa. Ricardo ficou olhando o documento. 3 especialistas contra uma vovó. A ciência contra a intuição. Os títulos contra os resultados.
O que ele deveria escolher? Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Se revirava na cama, pensando no relatório, nas palavras de Ana, nas promessas de Glorinha. Às 3 da manhã, levantou-se e foi ao quarto de Joca. O menino dormia placidamente. Seu rosto estava relaxado, tranquilo. Ricardo se sentou junto à sua cama e o ficou olhando. Este era seu filho, seu único filho, a única família que lhe restava. E ele tinha que tomar uma decisão que poderia mudar sua vida para sempre. "O que eu faço, Ana?" sussurrou na escuridão. "O que você faria?" Não houve resposta, apenas o silêncio da noite. Mas naquele silêncio, Ricardo se lembrou de algo. Lembrou de Ana cantando para Joca quando era bebê, canções de ninar, melodias suaves. Lembrou como o bebê se acalmava em seus braços quando ela cantava. Lembrou como a música sempre havia sido parte de sua família. E então ele entendeu. Glorinha não estava fazendo algo novo. Estava continuando o que Ana havia começado. Estava usando a música para se conectar com Joca, a mesma música que sua mãe lhe cantava. Ricardo sentiu as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. "Obrigado, Ana", sussurrou. "Obrigado por me mostrar o caminho." Na manhã seguinte, Ricardo chamou Ana ao seu escritório. "Tomei uma decisão, doutora." Ana sorriu, segura de sua vitória. "Fico feliz em ouvir isso, Sr. Albuquerque. Posso começar o novo protocolo imediatamente." Ricardo negou com a cabeça. "Não me entendeu, doutora? Minha decisão é que Glorinha fica e seus métodos continuam." Ana empalideceu. "Mas o relatório diz o que esses especialistas pensam. Mas nenhum deles viu meu filho. Nenhum passou tempo com ele. Nenhum sabe o que eu sei. E o que sabe você, Sr. Albuquerque? Que meu filho responde à música. Que minha esposa cantava para ele quando era bebê. Que Glorinha está fazendo algo que funciona. Não me importa o que digam os expertises. Me importa o que vejo com meus próprios olhos." Ana o olhou com fúria contida. "Está cometendo um erro grave, Sr. Albuquerque. Talvez, mas é meu erro para cometer. É meu filho, e eu decido como se cuida dele. Então, já não necessita dos meus serviços. Não, já não os necessito." Ana se levantou rigidamente. "Lamentará esta decisão, Sr. Albuquerque. Lhe garanto. Talvez. Mas pelo menos poderei me olhar no espelho sabendo que segui meu coração." Ana saiu sem dizer uma palavra mais. Ricardo ficou olhando a porta fechada. Havia despedido a especialista. Havia escolhido a vovó. Esperava não estar errado. As semanas seguintes foram intensas. Sem Ana. Glorinha tinha liberdade total para trabalhar com Joca, e ela aproveitou cada momento. As sessões de música se tornaram mais longas, mais elaboradas, mais personalizadas. Glorinha havia notado que Joca respondia melhor a certas melodias, a certos ritmos, a certas tonalidades. Começou a criar canções especiais para ele, canções que incorporavam seu nome, canções que descreviam suas atividades diárias, canções que expressavam emoções. "Esta é a canção do banho", cantava Glorinha enquanto o levava para lavar as mãos. "Lavamos as mãos, as mãos, as mãos, com água e sabão, sabão, sabão." Joca não cantava as palavras, mas tarareava a melodia. E pouco a pouco, começava a antecipar as rotinas. Quando Glorinha começava a canção do banho, ele se levantava e caminhava até a pia. Quando cantava a canção de comer, ele se sentava à mesa. Quando cantava a canção de dormir, ele se deitava na cama. Era comunicação, real
e funcional. Glorinha estava ensinando-o a entender o mundo através da música. Ricardo observava de longe, maravilhado. Seu filho estava mudando, não dramaticamente, não como nos filmes, mas mudando. Havia menos crises, menos gritos, menos noites de desesperação. E havia algo mais. Algo que Ricardo não havia visto nunca antes. Joca sorria. Não o tempo todo. Apenas em certos momentos. Quando cantava com Glorinha, quando escutava sua melodia favorita, quando sentia o ritmo do pandeiro. Mas sorria. E para Ricardo, isso valia mais que todos os relatórios de todos os especialistas do mundo. Um mês depois da demissão de Ana, Ricardo notou algo diferente. Estava em seu escritório, como sempre, trabalhando até tarde. Mas pela primeira vez em muito tempo, não queria estar ali. Queria estar em casa, com seu filho, vendo-o cantar com Glorinha. Fechou o computador às 5 da tarde. Seus empregados o olharam surpresos. O chefe nunca ia embora tão cedo. Mas Ricardo não lhes deu explicações. Simplesmente se foi. Dirigiu para casa com uma sensação de antecipação que não sentia há anos. Queria ver seu filho. Queria escutá-lo cantar. Queria ser parte de seu mundo. Chegou ao casarão e entrou em silêncio. Podia escutar música vindo do andar de cima. A voz de Glorinha, o pandeiro e algo mais. Uma voz pequena, aguda, tentando seguir a melodia. Ricardo subiu as escadas com o coração batendo forte. Aproximou-se do quarto de Joca. A porta estava entreaberta. Podia ver Glorinha sentada na cadeira de balanço, com Joca em seu regaço. Estavam cantando juntos. Ah, brilha, brilha, estrelinha. Lá, 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 lá. Ricardo ficou paralisado no corredor. Seu filho estava cantando, não só fazendo sons, cantando, seguindo a melodia, movendo os lábios com as sílabas. Era a coisa mais bonita que havia visto em sua vida. Mas isso não era tudo. Enquanto Ricardo olhava, Joca fez algo que nunca havia feito. Levantou a cabeça e olhou Glorinha nos olhos, diretamente, sem apartar a mirada. E sorriu. Um sorriso real, um sorriso de conexão, um sorriso de amor. Glorinha retribuiu o sorriso com lágrimas nos olhos. Muito bem, meu menino. Muito, muito bem. Ricardo não conseguiu se conter mais. Entrou no quarto, Joca o olhou. E pela primeira vez em 5 anos, estendeu os braços para o pai. Ricardo se congelou. Não podia acreditar no que estava vendo. Seu filho que nunca o havia abraçado. Seu filho que ficava rígido cada vez que ele tentava tocá-lo. Estava estendendo os braços, pedindo que o pegasse no colo. Ricardo cruzou o quarto em 2 passos e tomou o filho nos braços. Joca não gritou, não se resistiu. Se aconchegou contra o peito do pai e continuou a cantarolar a melodia da canção. Ricardo começou a chorar. Lágrimas de alegria, lágrimas de alívio, lágrimas de um pai que finalmente havia encontrado seu filho. Glorinha os olhou com um sorriso. Eu lhe disse que os milagres levam tempo, Sr. Albuquerque. Ricardo não conseguia falar. Só conseguia abraçar o filho e chorar. E sentir, pela primeira vez em 5 anos, que tudo ia ficar bem. Naquela noite, Ricardo não voltou para o escritório. Ficou em casa, com seu filho, com Glorinha. Jantaram juntos. Pela primeira vez em anos, Ricardo se sentou à mesa com Joca e compartilhou uma refeição. O menino não falava, não olhava para o pai diretamente, mas estava ali, presente, conectado de uma maneira que nunca havia estado antes. Glorinha os observava com um sorriso.
Está começando a vê-lo, Sr. Albuquerque. Ricardo a olhou com olhos úmidos. Vê-lo, a seu filho, ao menino que sempre esteve aí, esperando que alguém o encontrasse. Ricardo olhou para Joca. O menino estava comendo sua janta calmamente, sem crises, sem gritos. Ocasionalmente cantarolava a melodia da canção que haviam cantado antes. Como não o vi antes? Sussurrou Ricardo. Como pude estar tão cego? Não estava cego, senhor. Estava assustado. Assustado de não conseguir alcançá-lo. Assustado de falhar com ele. Assustado de que o rejeitasse. Ricardo assentiu. Ela tinha razão. Todo esse tempo havia estado fugindo da dor de não conseguir conectar com o filho. Havia se escondido no trabalho, nas reuniões, nos números, porque era mais fácil do que enfrentar a realidade. Mas não ia mais fugir, não ia mais se esconder. Iria estar presente, iria estar ali para seu filho, custasse o que custasse. A partir daquela noite, tudo mudou. Ricardo reduziu suas horas de trabalho, delegou responsabilidades, começou a chegar em casa mais cedo e se uniu às sessões de música de Glorinha. No início, se sentia torpe, não sabia cantar, não tinha ritmo, se sentia ridículo tocando o pandeiro, mas Glorinha o encorajava. Não importa se canta bem ou mal, Sr. Albuquerque. O que importa é que está aqui, que está presente, que seu filho o vê. E Joca o via. Pela primeira vez em sua vida, Joca via o pai. Não como um estranho que aparecia de vez em quando. Não como uma figura distante que vivia na mesma casa, mas parecia de outro planeta. O via como parte de seu mundo, como alguém que cantava com ele, que tocava música com ele, que estava ali. E pouco a pouco, Joca começou a se aproximar. Um dia, enquanto Ricardo cantava torpemente a canção da estrelinha, Joca se aproximou e se sentou ao seu lado. Não disse nada. Não o olhou diretamente, mas se sentou junto a ele. E isso foi o suficiente. Ricardo sentiu que o coração ia explodir de alegria. Muito bem, meu menino, sussurrou. Muito, muito bem. Glorinha os mirava com lágrimas nos olhos. Está funcionando, pensou. Finalmente está funcionando. Os meses seguintes foram de descoberta. Ricardo aprendeu coisas sobre o filho que nunca havia sabido. Aprendeu que Joca tinha ouvido absoluto. Podia identificar qualquer nota musical só de ouvi-la uma vez. Aprendeu que gostava das melodias em tonalidades menores, que o acalmavam mais do que as maiores. Aprendeu que sua cor favorita era o azul. Não porque o dissesse, mas porque sempre buscava objetos azuis com o olhar. Aprendeu que gostava do cheiro de lavanda, que se relaxava quando Glorinha usava óleo essencial de lavanda no difusor. Aprendeu 1000 pequenas coisas sobre seu filho, coisas que havia estado ocupado demais para notar. Coisas que havia estado assustado demais para descobrir. E cada descoberta era um presente, um pedaço de seu filho que finalmente podia conhecer. Um ano depois que Glorinha chegou, Joca fez algo incrível. Estavam em sua sessão de música habitual. Ricardo, Glorinha e Joca sentados em círculo no quarto. Glorinha começou a cantar. Brilha, brilha, estrelinha. Joca a acompanhou como sempre. Lá, 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 lá. Mas então, algo diferente aconteceu. Joca parou de cantarolar. Abriu a boca e disse uma palavra. Estrela. Ricardo ficou paralisado. Glorinha conteve a respiração. Joca olhou para os dois e repetiu. Estrela. Era a primeira palavra que Joca havia dito em sua vida. E era a palavra de sua canção favorita. Ricardo começou a chorar. Não podia evitar. As lágrimas saíam sozinhas.
Você disse estrela, sussurrou. Você disse uma palavra. Meu menino disse uma palavra. Joca o olhou e por um momento, só por um momento, seus olhos se encontraram. Não foi muito, só um segundo, mas nesse segundo, Ricardo viu seu filho, viu o menino que havia estado esperando todos esses anos. Viu amor, Glorinha os abraçou. Conseguimos, disse chorando. Conseguimos, senhor Ricardo. Ricardo abraçou seu filho com força. E Joca, pela primeira vez, lhe devolveu o abraço. A notícia da primeira palavra de Joca se espalhou rapidamente. Ricardo ligou para a antiga agência de Ana para contar. Queria que soubessem. Queria que todos soubessem o que Glorinha havia conseguido. A agência lhe pediu que escrevesse um depoimento, um relato do que havia acontecido, de como uma vovozinha sem títulos havia conseguido o que os melhores especialistas não puderam. Ricardo escreveu o depoimento com gosto, o intitulou O Milagre da Música e o compartilhou em todos os lugares, em redes sociais, em grupos de pais de crianças com autismo, em fóruns de educação especial. A história viralizou, milhares de pessoas a leram. Centenas de pais lhe escreveram agradecendo por compartilhá-la. Alguns até começaram a usar a música com seus próprios filhos. E Glorinha? Glorinha se tornou uma celebridade. Não o buscava. Não lhe importava a fama. Mas a fama a encontrou de qualquer forma. Jornalistas a entrevistaram. Universidades a convidaram para dar palestras. Especialistas em autismo quiseram estudar seus métodos. Glorinha aceitou alguns convites, rejeitou outros. Não me interessa a fama, Sr. Albuquerque, disse um dia. Me interessa ajudar as crianças. Isso é tudo. E seguiu fazendo. Seguiu cuidando de Joca. Seguiu cantando com ele. Ele continuou ensinando Joca a se comunicar através da música. E os progressos continuaram. Depois da primeira palavra, vieram mais: mamãe, papai, água, sol. Palavras simples, palavras básicas, mas palavras. Joca nunca falaria como uma criança normal. Os especialistas estavam certos nisso, mas ele podia se comunicar, podia expressar o que queria, podia se conectar com as pessoas que amava. E isso era mais do que suficiente. Um dia, Ana voltou. Ricardo estava em seu escritório. Quando sua secretária o avisou que a doutora Vasconcelos queria vê-lo, Ricardo hesitou. Não tinha vontade de vê-la. Não tinha vontade de ouvir suas críticas. Mas algo lhe disse que devia fazê-lo. Mande-a entrar, disse finalmente. Ana entrou. Parecia diferente, mas humilde, menos arrogante. Senhor Albuquerque, obrigada por me receber. Ricardo assentiu friamente. O que posso fazer por você, doutora? Ana se sentou. Vim me desculpar. Ricardo levantou as sobrancelhas, surpreso. Se desculpar? Ana assentiu. Li seu depoimento, O Milagre da Música, e vi os vídeos de Joca que compartilhou nas redes. Ricardo esperou. Eu me equivoquei, disse Ana finalmente. Eu me equivoquei com a dona Glorinha. Eu me equivoquei com Joca. Eu me equivoquei com você. Ricardo não disse nada. Estava tão convencida de que meus métodos eram os corretos, que não pude ver o que estava diante dos meus olhos. Não pude ver que cada criança é diferente, que o que funciona com uma não funciona com outra. Ana baixou o olhar. A dona Glorinha viu o que eu não pude ver e conseguiu o que eu não pude conseguir. E em vez de aprender com ela, tentei destruí-la. Ricardo a encarou. A mulher à sua frente não era a mesma que havia conhecido um ano antes. Essa mulher havia sido humilhada, derrotada. E isso a havia mudado. O que quer, doutora? Perguntou Ricardo.
Quero pedir perdão a você, ao seu filho e à dona Glorinha. Quero aprender com ela. Quero ser uma profissional melhor. Ricardo recostou-se em sua cadeira. A dona Glorinha não guarda rancores. Ela lhe perdoaria se pedisse. E você, senhor Albuquerque? Ricardo pensou um momento. Essa mulher lhe causara muita dor. Havia tentado separar Glorinha de seu filho. Havia posto seu ego acima do bem-estar de Joca. Mas também tivera a coragem de admitir seu erro. E isso contava para algo. Eu a perdoo, doutora, mas não a quero perto do meu filho. Ana assentiu. Eu entendo. Não mereço. Levantou-se para ir embora. Na porta, parou. E senhor Albuquerque, uma última coisa. Sim, cuide da dona Glorinha. Pessoas como ela são muito raras. Não a deixe ir. Ricardo sorriu. Não tenho intenção de fazer isso. Ana saiu. Ricardo ficou olhando a porta fechada. Havia fechado um capítulo. Agora podia se concentrar no que importava. Seu filho, sua família, seu futuro. 5 anos depois. Joca tinha 10 anos. Já não era o menino silencioso que olhava para a parede durante horas. Agora era um menino que cantava, que tocava piano, que se comunicava através da música de maneiras que surpreendiam a todos. Havia aprendido a ler, a escrever, a fazer contas básicas. Não ia a uma escola regular. Tinha tutores particulares que usavam métodos adaptados às suas necessidades, mas estava aprendendo, estava crescendo, estava vivendo. E o mais importante, estava feliz. Ricardo também havia mudado. Já não era o CEO obcecado com o trabalho que ignorava seu filho. Agora era um pai presente, um pai que cantava com seu filho todas as noites. Um pai que havia aprendido a tocar piano, só para poder fazer música juntos. Havia vendido metade de sua empresa. Havia delegado a maior parte das responsabilidades. Agora trabalhava de casa, umas poucas horas por dia. O suficiente para manter o negócio funcionando. Mas seu verdadeiro trabalho era ser pai. E esse trabalho o fazia mais feliz que qualquer negócio. E Glorinha seguia ali. Tinha 73 anos agora. Estava um pouco mais lenta, um pouco mais cansada. Mas seguia cantando. Seguia fazendo música com Joca todos os dias. Já não era só a babá, era parte da família. Ricardo lhe havia oferecido se aposentar com uma pensão generosa, mas ela havia rejeitado. Não vou embora, senhor Ricardo. Este menino precisa de mim e eu preciso dele. E Ricardo entendia. Glorinha havia encontrado em Joca o neto que nunca teve. E Joca havia encontrado em Glorinha a avó que sempre precisou. Eram família, não por sangue, por escolha, por amor. Um dia de verão. Ricardo e Glorinha estavam sentados no jardim, olhando Joca tocar piano na varanda. O menino tocava uma melodia linda, complexa, algo que havia composto ele mesmo. Porque resultou que Joca não só amava a música, era um gênio musical. Podia tocar qualquer instrumento depois de ouvi-lo uma vez. Podia compor melodias que faziam as pessoas chorarem. Podia expressar emoções através da música que nunca poderia expressar com palavras. Ricardo o olhava com orgulho. Olha o que você conseguiu, Glorinha. Olha no que ele se tornou. Glorinha negou com a cabeça. Eu não consegui nada, senhor Ricardo. Só dei a ferramenta. Ele fez o resto. Mas você deu a ferramenta certa. A ferramenta que ninguém mais viu. Glorinha sorriu. Todas as ferramentas estavam aí. Só havia que saber onde procurar. Ficaram em silêncio, escutando a música.
Glorinha, disse Ricardo depois de um momento. Sim, obrigado. Por tudo, pelo meu filho, por mim, por nos devolver a vida. Glorinha pegou sua mão. Não me agradeça, senhor Ricardo. Agradeça ao seu filho. Ele é o milagre. Eu só fui o instrumento. Ricardo olhou para Joca. O menino havia parado de tocar e os olhava da varanda. E pela primeira vez, fez algo que Ricardo nunca esqueceria. Sorriu, um sorriso amplo, um sorriso de felicidade. E disse: Papai, Glorinha, amo vocês. 3 palavras que mudaram tudo. Ricardo sentiu que o coração se lhe rompia de emoção. Eu também te amo, filho, disse com voz trêmula. Te amo mais que a nada neste mundo. Joca voltou ao seu piano e continuou tocando. Ricardo ficou olhando seu filho. Essa era sua vida agora. Essa era sua família. Esse era seu milagre. E tudo havia começado no dia em que chegou cedo em casa. No dia em que abriu a porta do quarto de seu filho. No dia em que viu uma vovozinha sem títulos fazendo o que ninguém mais havia logrado. Nesse dia, Ricardo havia encontrado seu filho. E no caminho, havia se encontrado a si mesmo. A música seguia soando na varanda. Uma melodia linda, cheia de esperança, cheia de amor. A melodia de uma família que havia sido reconstruída, nota a nota, canção a canção, milagre a milagre. E no jardim, sob o sol de verão, um pai e uma avó ouviam, com lágrimas nos olhos, com sorrisos nos lábios, com a certeza de que tudo tinha valido a pena, porque no final, o amor sempre encontra o caminho. Sempre. Mesmo que o mundo diga que é impossível. Mesmo que os especialistas digam que não se pode. Mesmo que tudo pareça perdido, o amor encontra o caminho. E a música? A música é só outra forma de dizer eu te amo. Outra forma de conectar. Outra forma de existir. Joca tinha entendido isso desde sempre. E graças à Dona Glorinha, finalmente pôde compartilhar com o mundo. Fim.